ao Pouco Profissional. Eu sou a Rita e todas as semanas vou convidar alguns amigos e conhecidos para descobrir um pouco mais sobre a sua carreira profissional. Sempre tive muito interesse em conhecer diferentes áreas profissionais, diferentes setores, então vou convidá-los e nesta conversa eu espero que tanto eu como vocês consigam perceber como é que é o dia-a-dia de diferentes profissões. Antes de vos apresentar o convidado de hoje, vamos a 5 perguntas rápidas, só de uma palavra ou de sim ou não, e depois mais à frente podes justificar, se quiser justificar alguma resposta. Qual é que é o teu job title? People and Culture Business Partner. És uma pessoa muito orientada a pessoas, sentes-te um outlier, tendo em conta as pessoas que atualmente trabalham em recursos humanos? Sim. Qual a razão para as pessoas se manterem nas empresas? A cultura ou o dinheiro? A cultura. Numa uma resposta sim ou não, sabes o que é que eu faço? Sim. Numa palavra, trabalhar em recursos humanos é? Desafiador. Muito bem. Então vou passar a ler aqui a introdução. No episódio de hoje temos a Ana. Passa metade da sua semana ou em aeroportos ou em aviões. E sempre indecisa se o seu cérebro está a pensar em português ou em espanhol. A outra metade é passada a trabalhar ou a dançar, claramente, alguma espanholada com os seus amigos. Energética, sensível e feliz, é das pessoas mais orientada a pessoas e sentimentos que conheço. E não é que finalmente encontramos alguém com esta base e que trabalha em recursos humanos? Hoje apresento-se o papel de HR Business Partner e com foco em equipas de Portugal, Madrid e Canárias. A Ana trabalha na Imperial Brand, uma das maiores tabaqueiras do mundo, e apesar de ser a única colaboradora que não consome os produtos da empresa, é a que pensa em todos os benefícios e na felicidade dos colaboradores. Olá, Ana! Olá, Rita. Obrigada. Então, estás pronta para conhecermos um bocadinho mais do que é? Tu disseste um nome diferente, eu escrevi HR Business Partner. É assim, agora no inventário dou nomes pomposos. Okay. Então, a base é sempre HR Business Partner, mas agora mudaram para People and Culture, porque tem mais a ver com pessoas e cultura das empresas. Okay. O nome dos HR tem vindo a mudar há muitos anos, pelo menos há 10 anos atrás, que eu sinto que o nome vem mudando e cada vez é mais pomposo. Na realidade somos recursos humanos, mas neste caso eu sou Business Partner porque tento ligar o negócio e a estratégia à parte também dos colaboradores, ou seja, ao seu desenvolvimento e tudo o que é que seja. Para também, exatamente, para depois ter um maior desempenho e já vamos perceber porquê, para entender o que é que são estas equipas que tu geres, posso dizer? Indiretamente. Então, antes de entrarmos por aí, se tu tivesses que explicar a uma criança de 10 anos aquilo que tu fazes, o que é que é? Assim, inicialmente, eu sei que isto vai parecer um bocado complexo, explicaria o que é a área dos recursos humanos em si e depois tens várias sub-áreas onde está a minha, mas o grande foco dos recursos humanos obviamente é definir a estratégia toda para as pessoas. O que é isto da estratégia, né? É a visão que a empresa tem a curto, médio e longo prazo a nível de negócio, quer que seja um negócio nessas empresas, e como é que os colaboradores se vão adaptar a isso, ou seja, se fosse uma criança é um pequeno brinquedo, né? De que forma é que a criança pode ser educada a chegar ao caminho que nós queremos, como é que a criança vai jogar com o carrinho. É um bocado isso, como é que os nossos colaboradores vão chegar ao negócio que nós queremos, não é? E também obviamente tem a componente de como é que nós vamos fazê-los felizes, porque nem sempre é a tarefa mais fácil. Ela está focada em estratégia, que ela está-me a explicar qual é que era a estratégia que ela usava para explicar a uma criança e não explicar à criança o que é. Mas ok, tiveste a tua oportunidade. Olha, mas voltando um bocadinho atrás, entraste na educação universitária por ciências sociais. Sim. Porquê esta escolha? E tu já tinhas na altura uma ideia em trabalhar em recursos humanos, isto pensando, estou no secundário e vou para a universidade. Sim. Como é que foi essa escolha? Eu vou-te muito sincera, não foi uma escolha fácil, porque eu acho que isto remonta um bocadinho antes, até à parte básica, que somos obrigados desde muito cedo a seguir economia, ciências, artes ou humanidades. E tu não sabes sequer nem muitas vezes quem é que tu és, não é? Naquelas idades tens montes de dúvidas, e eu também tinha as minhas, como é óbvio. E acabei por ir para humanidades porque eu sentia que era onde estava o meu forte, que era a parte das letras, e não tanto a parte de economia, que mais tarde fui para essa área. Mas decidi porque um professor aconselhou-me e porque eu sentia que era uma forte. E obviamente que as tuas escolhas do secundário, parecendo que não limitam-te depois da entrada na universidade, pronto. Não é que eu quisesse outras áreas na universidade, mas senti que aquilo ia ser o meu caminho.
Entrei para as áreas sociais, porque efetivamente era aquilo que eu gostava, que eu me via a fazer. Certo. No entanto, mais tarde não Percebemos quais é que são as cadeiras. Sim, que gostamos mais ou que gostamos menos. Sim. E eu sempre gostei mais das cadeiras mais de matemática, microeconomia, macroeconomia, apesar de obviamente sentir um bocadinho de dificuldades porque não era a minha área de base, mas sempre foi depois um gosto que eu fui adquirindo. Depois, durante este tempo na universidade, eu sentia que ia para o mercado de trabalho pouco competitiva. Porquê? Porque sentia que a universidade não me treinava para o que era o mundo do trabalho. E todos os anos, durante a licenciatura, eu fazia estágios curriculares. Durante o verão? Sim, durante o verão, 3 a 4 meses. Não, okay. Eu aplicava porque queria aprender Excel, queria ganhar competências para quando saísse da universidade ter algum tipo de competências que me permitisse que me aceitasse algum tipo de estágio profissional ou algum tipo de emprego. Porque a verdade é que vamos com o CV em branco. Sim. E eu não queria sair com o CV em branco na universidade. Eram sempre para uma área específica, um departamento específico, ou foste variando? Fui variando, ou seja, eu estive na área da comunicação, estive numa área que era mais direcionada aos recursos humanos, foi sempre diferente, porque eu também aproveitava as oportunidades que me davam, porque eu também não sabia o que eu queria fazer, não é? Sim. Em boa verdade era isso, e eu aceitava o que eu achava que também se enquadrava onde que eu podia aprender, neste caso era mais ferramentas de Microsoft, parte de competências sociais, até onde eu conseguia adquirir conhecimento e com pessoas que eu acreditava que conseguiria, e a entrevistas, tudo direitinho, e todos os anos tive essa oportunidade, porque eu antes dos estágios de verão começarem eu já estava a enviar CVs, antigamente era o Net Empregos, era aí que eu me candidatava e depois chamava. Muito proativa. Eu acho que a maioria das pessoas já começou a fazer isso, se calhar no segundo ano, quando diziam que no terceiro tu depois já vais ter que sair e não tens experiência profissional. Não, porque era uma preocupação minha ser uma valência para o mercado, não é? Sim. Porque a minha preocupação é, e agora, não é? Quando acabar a licenciatura, e o que eu sentia muito é, ok, eu não posso não ter muita experiência profissional, mas tenho alguma comparativamente aos meus colegas. E vais sabendo o que é que também é o dia-a-dia da empresa e consegues perceber os diferentes departamentos que existem. Acho que isso às vezes não sabemos. Não de todo. Vais para marketing, ok, mas quais é que são os outros departamentos? É isso, ou comunicação, ou jurídico. Se tu não sabes, e às vezes pessoas como eu ou como outras quaisquer dizem, olha, se calhar tenho interesse ali em comunicação, o que é que eles fazem? Ou recursos humanos, ou finance. Nunca se sabe, ou seja, amplia-te também um bocado a tua visão do que é o trabalho, não é? E eu no terceiro ano até estava num estágio, até numa grande empresa, numa multinacional, e eles tinham-me proposto fazer um estágio profissional lá, para ficar com um ano de experiência, e eu acabei por não aceitar, porque tinha que acabar a licenciatura na altura, e não dava para ser metade do tempo. Pronto, e foi por uma grande tristeza minha não ter aceito, mas era decidir entre acabar a licenciatura ou ter um estágio profissional, que na altura também não se pagava muito bem, acho que era 600 e poucos euros, daquilo que eu me lembro. Depois, quando eu terminei a licenciatura, um bocadinho antes, como toda a gente, sentiu aquela obrigação de tirar um mestrado. Não fazia puta ideia. Mestrado foi logo? Foi logo. Ok. E que foste para a gestão de recursos humanos, não é? Mestrados. Não. Fui para o ISEC. Foi quando foste para o ISEC. Foi quando eu fui para o ISEC, porque senti que o mercado estava, para além de experiência, e pedi que tivesse um mestrado. Sim. E eu pensei, sei lá, que mestrado é que me vou meter? E acabei por meter um mestrado mais amplo, de ciências empresariais, no ISEC, o qual eu não gostei nada. Ou seja, porque senti que era um bocado a obrigação de estar ali, porque queria satisfazer as necessidades do mercado, e não senti que era a minha cena, sabes, no final do dia. Existi. Mas também foi graças ao ISEC que comecei a minha trajetória nos recursos humanos. Porque comecei a aplicar estágios profissionais na altura. Pensei, olha, não vou tirar um mestrado, vou desistir do mestrado e não tenho problemas nenhuns em desistir na minha vida, porque não me está a fazer bem isto. Se eu não gosto, não faz sentido eu estar aqui. E é só tirar tanto tempo como dinheiro para a rua, não é? Sim. Efetivamente gastei logo um ano de mestrado ali, mas eu acho que pensei, é um investimento em mim, eu estar a sair daqui, porque não me estava a fazer bem, eu não era feliz. E então acabei por desistir, toda a gente achava que eu era maluca, como sempre. Mas nós é que sabemos o nosso percurso. Sim, eu acho que é tipo o feeling, tu não estás lá, não és feliz, não estás lá a fazer nada. Isto sempre foi um bocado como gerir a minha vida. E na altura pensei, olha, não vou tirar o mestrado, mas tenho acesso à plataforma de emprego do ISEG. E estava lá um estágio profissional, candidatei-me a vários, como obviamente, como toda a gente, candidatou-se a auditoras, outros candidatam-se, sabe-se lá, Deus, que eu candidatei-me a um estágio de IFP na RTP, em recursos humanos. Eu pensei, olha, por que não?
parece-me interessante, tem a componente de Analytics que eu gosto, vamos ver o que é isto. Candidatei-me, passei a todas as fases, na altura também estava em outras fases para auditoras, mas é novamente aquela cena de É o feeling, é o feeling, eu vou muito por feeling e acreditar. E foi aí que começou o meu percurso e comecei na RTP como estagiária profissional e a partir daí nunca mais saí da área. Sim. E depois foste tirar o mestrado em Gestão de Recursos Humanos? Sim. No Porto? Sim. Acho que foram passados 3 ou 4 anos que eu fui tirar. Já estava também num outro grupo, já não trabalhava na RTP, estava a trabalhar num grupo alemão e na altura até falei com a minha manager sobre o tema, a Adriana, dizer, olha, pá, estou a sentir que preciso aqui um mestrado, aprender, e estive a ver os planos curriculares, pá, e em Lisboa nada me enchia as medidas, sabes, já não é isto, eu preciso de mais. Então comecei a procurar em Barcelona, em Madrid e em todo o lado, até que me esbarrei com o mestrado da Católica no Porto. E eu pensei, olha, isto faz-me sentido, este mestrado como está estruturado, obviamente, claro, depois algumas coisas são diferentes, mas fez-me sentido. Eu apliquei, fui fazer os testes à Católica, nesta altura já tinha 2 ou 3 anos de experiência e tinha que deixar tudo, não é? E é a decisão de, ok, eu tenho dinheiro todos os meses na conta e agora vou deixar de ter. Tenho que fazer contas à vida, não é? Sim. Obviamente tinha poupanças, tinha tudo. Saí da cidade, não conhecia ninguém no Porto sequer. Ou seja, e lembro perfeitamente, quando recebi a notícia, eu trabalhava nas Torres do Colombo, eu fiquei pálida, a olhar para o e-mail, chamei a minha manager e disse, eu entrei. E ela ficou super feliz, eu fiquei congelada. Quer dizer, oh shit! Entrei, não estava à espera disto. Lembro perfeitamente quando fui arranjar casa, estava de férias com os meus pais, acho que em Lamego, e recebi um anúncio de uma casa que tinha ficado disponível. Então saímos das nossas férias, estávamos lá perto para ir ao Porto ver casas nesse dia. É que isto traduz mesmo a vida dinâmica da Ana, porque a Ana não consegue estar parada. Então o facto de ela achar que vai de um lado para o outro em 5 minutos, isto traduz a vida da Ana. Mas olha, só aqui uma questão. Sim. Tu, ou seja, tu já estavas a trabalhar na área, depois foste tirar o mestrado. Sim. Hoje em dia, tu achas que foi este curso, mestrado que tu tiraste, que te abriu portas para os outros trabalhos que tu tiveste mais à frente, ou achas que não foi assim tão essencial para esta carreira tu teres o mestrado em Gestão de Recursos Humanos? Eu acho que isso é uma pergunta híbrida, no sentido de, por um lado senti que sim, no início da carreira, no sentido que só tinha 2 anos de experiência, achei que o facto de eu ter estudado na Católica, na Business School, me ajudou, mas depois, mais à frente não, acho que foram as competências que eu tinha. Mas ajudou pela marca da universidade? Pelos dois. Ou pelo conteúdo? Pelo mestrado e pela marca da universidade. Eu acho que, felizmente ou infelizmente, nos dias de hoje, tu estudares uma boa universidade que tenha nome, ajuda-te a abrir portas, sim. E eu acho que em parte me ajudou, mas acho que não foi tudo. Eu acho que as minhas competências sociais... Claro, depois entra muito mais coisas. Isso só faz com que, se calhar, te filtrem para uma primeira entrevista. Ou seja, te ajuda... Que olharem para o teu CV, eu acho que isso ajuda muito. Sim. E mesmo eu, enquanto recrutadora, que já vamos falar mais para a frente, às vezes também olho para isso, não vou esconder. Sim. Então, olha, vamos entrar agora um bocadinho para aí, porque na verdade, passaram-se vários anos, foste também em diferentes empresas, ou seja, com diferentes setores, mas focado no Departamento de Recursos Humanos, mas dentro do Recursos Humanos existem muitas tarefas e na verdade cada um depois está muito focado, independentemente da dimensão, obviamente se for uma startup só com uma pessoa em recursos humanos, mas normalmente de acordo com a dimensão depois também existem aqui muitas tarefas. Não quero que vás uma a uma, porque senão nunca mais saímos aqui. Mas explica primeiro o que é HR Business Partner, e se é muito diferente das outras áreas, que isso não inclui ou não, para nos focarmos aqui neste pilar do que é HR Business Partner. Passando aqui também uma mensagem que é, normalmente quando falas com as pessoas sobre recursos humanos, as pessoas acham que é sempre um recrutamento ou processamento salarial. Certo. O que é mentira, ou seja, dentro dos recursos humanos tens várias áreas, processamento salarial toda a gente percebe o que é, fazer folhas de pagamento, absentismo e toda a parte mais administrativa dos recursos humanos. Depois tens efetivamente equipas que se dedicam ao recrutamento só. E que às vezes nem estão integradas na equipa de recursos humanos. Sim, em algumas empresas não. Depois podem reportar, mas que são departamentos totalmente à parte, que fazem obviamente depois a ponte
para o negócio que está a fazer os pedidos para Certo. as equipas e obviamente também aponto com os recursos humanos que depois vai fazer toda a entrada, não é? Sim. E perceber se está dentro ou não dos KPIs que Sim, tem tal e que ter qual. ou não. Mas sim. Depois tens também umas equipas, não em todas as empresas, depende também da dimensão da empresa. Tens equipa de compensação e benefícios, faz tudo, seja as partes de revisões salariais. Por exemplo, queres entrar numa empresa, tens esta equipa que analisa se tu estás dentro dos ranges salariais, se não estás, faça ao mercado, faça a equidade interna, mas isso é empresas já muito grandes que têm este tipo de sistemas. Depois tens os HR Business Partners, neste caso, que é o que eu sou, e que estou com vários mercados, Portugal, Canárias, e levo equipas em Madrid, neste caso, e nós estamos muito focacionados, não para tarefas generalistas, desculpem, mas estamos muito focados na estratégia, ou seja, vamos começar pelo alto, a empresa define uma estratégia, seja o que ela for, e está sempre a cascadear para baixo, e a nossa ponte é juntos para market managers, nós definimos qual é a estratégia para o país, consoante a estratégia que o grupo te envia. Pronto. E nós... Mas tu também geres, desculpa, portanto, tu geres as equipas comerciais, quando eu digo gera é numa competente de recursos humanos, Sim. As equipas comerciais ou também todas as equipas de suporte? Tudo. Ok, achei que era só da equipa de comerciais. Não, Portugal e Canárias desde o mais alto até o mais baixo, entre aspas. Okay. Quando eu digo mais alto ou mais baixo, não quer dizer que sejam menos ou mais, estou-te a dizer que é a estrutura, a hierarquia. Sim. Em Madrid é que não, é só equipas de office. Okay. Nas Canárias, em Portugal, é que também é desde comerciais até as equipas de estrutura. Então, e quais é que são as tuas responsabilidades? Isto porque tu estás-me a dizer, ok, está dividido nestes blocos dentro dos recursos humanos, mas eu sempre te ouço falar, tu estás em tudo. Também é um bocado. Portanto, obviamente que há umas, se calhar, com mais responsabilidade ou menos, ou de supervisionar. Vai depender do foco também do ano. Ou seja, antes estás mais focado na parte de formação, na criação de benefícios, na parte de revisão salarial, que é o grande core também da nossa função, lançamentos da Performance Evaluation, por exemplo. Agora iniciamos o nosso novo Fiscal Year, que é diferente do Fiscal Year natural, se calhar, de algumas empresas em Portugal, e começamos com a Performance Evaluation. E aqui eu levo a cabo tudo o que seja autoavaliação dos colaboradores, avaliação, desculpa. É o portunhol dos managers, as calibrações das notas, como é óbvio, porque tu tens campana de Gauss, e obviamente tu não podes dar 5 a toda a gente, certo, não é? Certo. Tem que haver aqui um equilíbrio, consoante também a performance do colaborador até ao final. Nesta autoavaliação, por exemplo, eu faço sessões individuais com quem quiser, e quem quiser falar comigo, desculpa, por exemplo, tu pedes uma sessão comigo, individual, e eu estou a rever convosco o vosso ano inteiro. O que é que fizeste? E depois o que eu passo muito às equipas é, falem bem de vocês, não tenham problemas em falar bem. Porque nós, como seres humanos, temos muita vergonha de não parecermos humildes, certo. não é? Parece que somos mas pouco isso não humildes. É uma cultura portuguesa? É. Por exemplo, tu estás a gerir 2 mercados. Sim. Estou a tirar Canários só porque estou a colocá-los como... é a mesma língua, é quase... Sim. Mas tu vês uma grande diferença de comportamento e até a forma como tu tens que criar as estratégias é diferente para os portugueses e para os espanhóis? E o que é mais gritante? Ou seja, deixa-me pensar, vai depender, isto não é que seja mais gritante, é porque são mercados completamente diferentes, entendes? O que um mercado necessita, o outro não tem que necessitar necessariamente, mas por exemplo, agora estamos com um portfólio muito grande, não é? Ambos os mercados precisam de formação à medida para isso, e agora é o nosso foco, não é? Porque como é que eles vão gerir o stress, como é que vão gerir um portfólio tão grande, qual é que vão ser os focos deles, como é que eles conseguem focar. E aqui são coisas em comum, mas não tem que existir grandes diferenças neste sentido. E até há coisas em comum, este que eu estava a falar, das pessoas não conseguirem se vender. Sim. Isso também é nos 3 mercados, porque as pessoas têm sempre, apesar de eu achar que isto é mais uma cultura portuguesa do que propriamente espanhola, porque eu já senti isso em outras empresas também. E em Espanha eles falam, olha, consegui fazer isto, mas não têm receio de dizer. E isto, atenção, experiência que eu já... Quando eu, no 2º ou 3º ano de experiência profissional, eu também trabalhava com Espanha com a América Latina. Por isso eu acho que isto é muito países latinos de terem receio de dizerem que é que somos bons. E eu às vezes faço esse trabalho com eles, até na autoavaliação, para eles conseguirem vender de uma forma, obviamente,
direcionada a números. Como é que tu conseguiste chegar a isto? Qual é que foi o teu comportamento? Sentiste medos? Mas que tipo de medos? Como é que tu resolveste isso? Não é? Eles colocarem isso tudo porquê? Porque é importante também para os managers saberem como é que as pessoas chegaram lá. Obviamente que estamos todos cheios de trabalho, não é? Sim. E melhor que ninguém nós sabemos nos vender e somos as únicas pessoas que podemos justificar as nossas notas, as nossas ações, independentemente se depois vai sair outra diferente do que aquilo que é expectável. Mas nós temos que nos defender, entre aspas, junto dos nossos managers. Olha, fiz isto, consegui fechar este acordo, ou consegui trazer melhor qualidade a nível de analytics nesta área. Porquê é que não nos falamos? Porquê é que só nos lembramos do que é mau? Não é? Eu faço muito esse trabalho também comigo durante o ano, para tentar anotar coisas que eu faço bem, porque senão no final do ano eu não me lembro. Isto é uma dica, pessoal. Nós estamos eu não sei quando é que isto vai para o ar, mas imaginando que em outubro ou novembro o episódio da Ana, depende das empresas, é no final do ano ou ali até março, já sabem, comecem a escrever. Eu escrevo no OneNote, coisas boas. Por exemplo, olha, coisas que eu senti mais receio de falar ou posicionar perante X pessoas. Como é que eu vou resolver isto? Sou eu que tenho, por exemplo, sou eu que tenho que pedir um mentor à minha empresa? O que é que eu também posso fazer enquanto colaborador para me ajudar? Por exemplo, no ano passado foi muito foco também na parte dos benefícios, com mudança de comportamentos, e nós fomos criando benefícios consoante, obviamente, as necessidades e aquilo que também conseguimos fazer ao longo do ano. Nós lançámos uma licença de maternidade e parental também para toda a gente que fosse pai ou mãe naquele ano. Até agora já utilizaram 4 colaboradores. Nós pagamos às pessoas para ficarem em casa para terem tempo com os bebés, porque nós achamos que a licença que em Portugal se dá é curta para as necessidades. Então nós damos um mês completamente pago ao colaborador, não tem que se preocupar, só tem que se preocupar em estar com o filho. Ou seja, criamos outro tipo de benefícios sexta-feira à tarde, uma vez por mês. Por exemplo, a equipa de vendas, eles têm muita coisa a canalizar. Estamos-lhe a dar as quartas-feiras, uma vez por mês, administrativas, em que eles conseguem fazer a análise dos relatórios que eles têm. Até pequenas coisas que criem impacto direto no colaborador. Não é só a parte monetária. Mas como é que é gerir isso? Ou seja, nós conseguimos compreender que, imagina, tu tiveste estas ideias, consegues perceber qual é que é o impacto direto no colaborador, seja na sua felicidade ou mesmo na retenção, não é? O impacto que isso tem. Mas ao apresentares isso, se calhar à tua administração, as contas que eles vão fazer é o impacto que isso vai ter financeiramente de ter menos um mês do colaborador, claro, ou seja, é um custo da empresa a duplicar, não é? Porque depois não há... e qual é o custo de um colaborador sair? Verdade, de recrutamento de um colaborador. Seja, como é que tu fazes essa gestão entre ter novas ideias que normalmente vão ajudar na retenção e na felicidade do colaborador e consegues apresentar isso à administração financeiramente, não é? De forma a que eles apoiem essas ideias. Isso é uma dificuldade, não estou a dizer propriamente na tua empresa, mas nas que também já tiveste. Vai depender, ou seja, e todas as empresas que eu já também trabalhei tinham um componente de Espanha, e posso falar também um bocado sobre isso, porque em Espanha tens sindicatos e tu não podes fazer, ou seja, não podes chegar lá e definir um benefício. Tens de negociar sempre com os sindicatos. Em Portugal, se tu também tiveres sindicatos, isso tem de ser negociado com os sindicatos também. Neste caso em Portugal nós não temos nesta empresa, mas já tive em outras que tinham e era sempre duro, porque eles pedem-te uma coisa e tu não queres ceder nessa coisa, ou nós sugerimos uma coisa e eles acham que não é benéfico, mas neste caso desta empresa atual e outras que eu não tive isso, no final do dia o que conta é a trajetória que nós estamos a fazer, ou seja, porque antes de eu tomar qualquer tipo de decisão eu não tomo sozinha. Eu envolvo todos os colaboradores nisso, ou seja, faço focus group no início do ano e as pessoas podem ir para um focus group ou podem falar individualmente comigo. E com base naquilo que eles me vão dizendo que é as preocupações deles, eu estou lá neutra, ou seja, eu não digo a minha opinião, obviamente que eu sei que as justificações por trás muito das nossas decisões, não é? Mas não vou falar sobre elas, não é? Deixo-os falar e junto sempre vendas e escritório, porquê? Para eles perceberem as dificuldades uns dos outros. Porque normalmente as pessoas de venda têm muita dificuldade em entender o que é que o escritório faz e sentem que se calhar o escritório também tem dificuldades em entender o que eles fazem, sabes? E eu prefiro juntá-los a todos, obviamente sem managers, para discutirmos ideias. E com base nessas ideias que eles me vão dando, eu vou criando benefícios. E obviamente tenho que calcular o impacto financeiro. Mas é um bocado de fazer a análise de o impacto financeiro versus o impacto que vai criar no colaborador.
Obviamente, se eu não tiver budget, isto nesta e para outras empresas, para aplicar este ano, já faço o planeamento para aplicar no próximo ano. Certo, certo. E já me aconteceu, já, olha, Ana, isto financeiramente este ano não podemos fazer. O que é que vamos fazer? Eu, ok, então temos o plano B, C, D e F. Não é? Então, mas já vamos aí, porque também para perceber quais é que são as principais estratégias que tu achas melhor para a retenção de um colaborador. Mas vamos voltar atrás, porque estamos na nossa conversa, estamos sempre. Então é assim, 50% do teu dia é quase a viajar, porque ainda está literalmente sempre num aeroporto ou num avião, porque está sempre Lisboa, Espanha, Canárias, e todos nós sabemos que hoje em dia nenhum voo quase sai a horas, portanto vamos dizer que metade da tua semana é quase fora. Mas se tiver que categorizar um dia de trabalho teu, como é que é 50% do teu dia? É ao telefone, é falar com pessoas, é responder e-mails, é pensar em estratégias, é o quê? Eu sei que é sempre diferente, mas tentássemos categorizar um dia. Ou seja, vai depender da altura das necessidades do mercado, como já te disse, mas normalmente estou sempre em reuniões, ou seja, isto é um bocado triste de dizer, mas é a nossa realidade hoje em dia, em que estamos muito tempo em reuniões, mas essas reuniões também são importantes para definirmos aquilo que queremos, ou seja, e vai depender muito do que é que está a acontecer naquele dia ou no mercado. Normalmente, ou estamos em reuniões neste momento agora de performance, de bónus, revisões salariais, tudo que cria impacto no colaborador, mas o meu 50% do meu tempo, ou até mais, é passado em reuniões. Depois é responder a e-mails que ainda não tinha conseguido responder e, por exemplo, se tiver a entrada de um colaborador. Então, ok, vamos pôr isto de outra forma porque temos que ser mais práticos e dar aqui um exemplo. Vamos pensar na jornada de um colaborador. O teu papel, apenas o teu papel, desde que ele entra, ou antes dele entrar, qual é que é o teu papel nisso? De uma forma super prática. Faz mesmo a jornada. Ou seja, nós começamos sempre com o recrutamento, ou seja, eu trabalho com agências diretas e também nós trabalhamos com o Refer à frente na nossa empresa, neste caso em outras empresas também. Definimos o perfil que queremos. Desculpa, estava aí a tocar. É que estás sempre a tocar. Desculpa. Nós definimos o perfil que queremos junto às recrutadoras, mais ou menos 2 a 3 semanas começam-nos a aparecer perfis. Eu começo a fazer as entrevistas. Depois, dependendo da área, tu tens business cases também, que nós fazemos, e por vezes também estou nesses business cases, senão só estão os managers da área. Depois passam para uma fase já final, e nessa fase final vão sempre só 2 candidatos. Depois vai depender da quantidade de tempo que essa pessoa está noutra empresa, porque se for superior a 2 anos, a pessoa tem que dar 60 dias à casa, ou seja, aí depois vai depender dos timings da pessoa. A partir do momento em que a pessoa é escolhida, faço lá o offer letter, dou-lhe uns dias para pensar, a pessoa diz que sim, que não, pronto, se é que não vou ter que retomar novamente o recrutamento, que isso também já nos aconteceu bastantes vezes, aqui e em outras empresas, que o candidato afinal ou não se identifica com a empresa, ou já não lhe faz sentido, ou porque lhe fizeram uma proposta, outra oferta, noutros processos. Então já nos aconteceu ter que retomar, porque nem sempre é fácil tu encontrares tipo, aquele candidato, sabes? Aquele colaborador que tu queres para a tua empresa. E isso às vezes é como retomar um processo. Normalmente temos planos B, não é? Ou Cs, o que quer que seja, mas é muito difícil todo o processo de recrutamento, porque vais afinando também o perfil que tu queres junto às recrutadoras. Faça a offer letter, a pessoa diz, por exemplo, que sim. A partir daí vejo os timings que a pessoa tem que dar e começa todo o processo de entrada do colaborador. Ou seja, eu defino desde o dia 1 o que é que o colaborador vai fazer ou não a nível de onboarding. Por exemplo, nós na nossa empresa temos normalmente, eu já faço a planificação da agenda, no primeiro dia tem sempre reuniões com todas as áreas para perceber o impacto que essa pessoa vai ter nas áreas, o que é que essas áreas vão necessitar dela e também conhecer essas pessoas. Mas, desculpa, deixa-me passar um bocadinho atrás, que eu peço sempre às pessoas que enviem um vídeo delas. Ok, a dizer o quê? O que elas quiserem. Isto é muito eu, não é? Sim, completamente. Okay. Eu digo, isto para mim seria um big no. Não, é dizer que elas o quê? apresentarem-se. Olá, sou Rita, gosto. Sou lá, sou a Rita, sou veterinário, sei lá, o que vocês quiserem. Falam um bocadinho da experiência que tiveram no passado e o que é que vocês gostam de fazer. Se gostam de, sei lá, pádel, ténis, jogar futebol. Mas é para tu conheceres ou depois vais passar isso? Eu passo à equipa. Gosto, ok. Porque assim, para mim é como se fosse um icebreaker, não é? Tu entras na empresa, toda a gente já te conhece e é giro que depois dizem-te, olha, também gosto de jogar pádel, aos domingos vou jogar tipo futebol, também queres vir? Okay. Ou encontras...
acabas por encontrar pontos em comum com aquela pessoa para começares a falar. E acho que há muitos candidatos que têm já, isto não é até se fazer nada do vídeo, Ana, eu disse, faz que é giro. E é giro que depois toda a empresa está a ver o vídeo e às vezes ligam à pessoa a dizer, olha, vi que estás tipo a jogar ténis. Awkward. Não, eu acho que não, eu acho que é bom. Não, acho que é uma ótima iniciativa. Eu tremia nesse dia. Mas é super normal, eu sei. Há pessoas que até em vez do vídeo têm que responder a questões. Sim. E depois esses e-mails de welcome. Eu gosto mais tipo para seja vídeo, para sentir a pessoa. Para sentir é? a pessoa. Sim. E já tive uma colaboradora que fez um vídeo literalmente em PowerPoint sobre coisas que gostava. E o que é que fazia nos tempos livres com a família, que livros, e tu começas a sentir empatia que a pessoa mal ela entre. Sim, e assim não é um pleno desconhecido que está a entrar na empresa, sabes? E então, passando esta fase, tem essa parte do onboarding durante um dia, em que estão a conhecer as várias áreas, o que quer que seja, e do dia a seguir saem sempre ao mercado. Ou seja, para perceberem como é que a nossa força comercial trabalha. Pronto. E isso é bom para eles perceberem o nosso setor no final do dia, não é? Certo. E não estão ali às aranhas. Depois existe sempre um acompanhamento da minha parte e também de outros managers da equipa, isto sempre tudo alinhado com managers, porque não se pode fazer nada sem alinhado com os managers no final do dia, e isto é o mais importante, né? Estamos todos alinhados. Depois existe sempre uma conversa mais oficial comigo ao final de 3 meses, para perceber se a pessoa gosta, se não gosta, se estava alinhado com as suas expectativas, porque acho que já tens uma ideia. Se gostas da cultura, se a função está de acordo com aquilo que te venderam, porque muitas vezes o que eu sinto é que no mercado te vendem tipo os unicórnios das funções, não é? E eu tento sempre nas minhas entrevistas dar a claridade total, as dificuldades que aquela função tem, o que é bom daquela função, o que é bom também da nossa empresa, porque muitas vezes eu sinto que as pessoas vão enganadas a funções. Eu já fui. É verdade. E é porque é sempre tudo maravilhoso, magnífico, e o supra-sumo e vais ser responsável disto. Tipo, as mesas. É sempre a responsável de tudo e depois, não, vais estar ali só. Sim, e então eu gosto muito de gerir essas expectativas. Depois, passados 6 meses, tenho uma conversa com o nosso market manager, também para ele perceber, olha, a pessoa está a gostar e achamos importante que exista isto, um tracking de acompanhamento do colaborador. Sim. Olha, só que uma questão. Tu vais partilhando comigo algumas dificuldades, porque na verdade a Ana tem que saber mesmo muitas leis e todos os regulamentos que estão associados a gerir pessoas, não é? E é muito difícil até despedir pessoas. Sim. E envolve muita coisa. Sim. Não tinha noção que era assim tão difícil. É igual em Portugal e em Espanha ou é mais fácil num país do que no outro? É igual, ou seja, a dificuldade legal é em todo o lado, ou seja, e obviamente que ainda bem que existe a lei do trabalho, não é? Sim. Protege os colaboradores e tudo mais, mas também, ou seja, a lei do trabalho também te ajuda em muita coisa, obviamente, não é? E acho que sentir que tens uma lei do trabalho que protege e defende os colaboradores é bom, obviamente para umas coisas não é? Enquanto empresa, mas é como tudo na vida, ou seja, e em Espanha tens a figura dos sindicatos, não é? Por isso também não podes fazer qualquer coisa. Por exemplo, lá a dificuldade de lá é muita segurança social. Aqui a nossa segurança social podemos todos estar a criticar, mas aos olhos de Espanha a nossa funciona muito bem. Ou seja, e as pessoas nunca têm muita noção disso. E acho que em Portugal devíamos valorizar mais, obviamente não é o Estado, não quero dizer o Estado que temos, mas como é que os nossos organismos funcionam, porque às vezes só olhamos cá para dentro e obviamente porque não temos experiência internacional e é completamente natural, mas às vezes as coisas nos outros países não funcionam. E como nós achamos que funciona tudo muito bem, tipo lá fora. Sim, mas não é por não funcionarem nos outros que é ok não funcionarem no nosso. Não, mas no nosso funciona relativamente bem. Sempre para os bons exemplos, sim, não para os maus exemplos, não é? Sim, mas em Portugal acho que a lei do trabalho está muito direcionada aos colaboradores, assim. Olha, e agora como o podcast já foi lançado, que entretanto podem nos seguir no YouTube, Spotify, façam-o subscrever, gosto, eu esqueço-me sempre desta parte, mas por favor é muito importante para também chegar a outras pessoas, mas coloquei uma caixinha de perguntas e portanto vocês também podem interagir e também nos comentários podem fazer questões que a Ana depois terá todo o gosto em responder, se alguma delas não foi colocada aqui, mas tenho aqui algumas curiosidades que nós queremos todos saber, que é, então vou aqui passar a ler só porque depois posso me esquecer de alguma coisa. É comum tu apanhares pessoas que mentem nas entrevistas?
Sim. E, ou seja, consegues perceber que eles estão a mentir e depois dás a Sim. volta, ou esqueces, do género, não vale a pena insistir. Ou seja, eu tento perceber até onde é que vai a mentira, como é óbvio. E termino a entrevista, obviamente não vou dizer à pessoa que estava-me a mentir, mas é fácil tu descobrir, sim. E quais é que são as mentiras mais comuns? No final do dia, eu sendo recursos humanos e tenho vários contactos, né? E conheço pessoas que já trabalharam noutras áreas, o que é que seja, e sei perfeitamente como é que é aquela função em determinada empresa. Obviamente que eu não consigo descobrir sempre. E às vezes vendem que fazem X e Y e eu sei perfeitamente que não o fazem. Porque naquela empresa isso não é possível. Ok. Porque vais conhecendo o mercado. E como eu já trabalhei na Sonai, trabalhei na Small Compal, tenho amigas que trabalham nessas áreas e eu pergunto, olha, mas como é que é trabalhar nessa área? O que é que se faz aí? E explicam-me, eu sei que às vezes é impossível e ligo aos recrutadores e esta pessoa está a mentir-me na cara. Certo. Ou seja, mas já calhou de pessoa, já me calhou no passado até, de a pessoa estar a mentir e eu não ter descoberto e só descobrimos quando a pessoa entrou. Já há muitos anos, sim. E hoje em dia, vocês, mas se calhar isto aqui, uma vez que já te chegam os CVs filtrados, pode não fazer muito sentido, que é se usam ferramentas até de inteligência artificial de filtragem para os CVs, mas aqui tu já tens uma empresa a trabalhar contigo, sim. Se calhar já fazes esse processo. Sim, ou seja, eles é que fazem o filtro. Aqui o que nós queríamos perceber era se realmente existem palavras-chave que têm que estar nesses CVs para conseguirem chegar às entrevistas, ou se querem que exista CVs personalizados, não é? Mas se calhar não sabes responder neste momento a isso, porque já fazes o pós. Eu já faço, ou seja, eu já lhes digo o que é que eu quero e eles é que fazem esse trabalho. Okay. Ou seja, às vezes também procuro no LinkedIn, o que é que seja, mas não é o meu trabalho. O meu trabalho é fazerem-me chegar, eu ver se o perfil está adequado ou não e digo que sim ou não. Se não tiver, volta para trás. Ok. E quando chega ao perfil, já é adaptado às agências que tu trabalhas ou é mesmo o CV da pessoa? É o CV da pessoa. E então, e o que é que tu achas dos CVs das pessoas? Dá ali algumas tips. É assim, há muitos, eu acho que é super importante falar-se de números nos CVs. Tipo, como é que tu chegaste lá, o que é que eu consegui, sobretudo nas áreas comerciais, mas em áreas de finance e tudo mais também tu consegues fazer isso. Não é algo que seja difícil e não ser muito genérico nas funções que faz. Se tu falares com números, vai ser muito mais interessante, pelo menos para mim, que eu sou uma pessoa mais analítica, que tende a ser, fazer chegar aí. E acho que esse é o ponto. Okay. E não muitas páginas, ou seja, uma página de resumo chega, ponham lá um link do LinkedIn e já está. E não façam o que muita gente faz, que é põem-te tipo do género, Trade Marketing Manager, e depois não põem nada escrito. E enviam-te sem nada. Já me aconteceu. Uma recrutadora mandar-me isso e eu disse, pois isto não faz sentido algum, eu não sei o que é que a pessoa se quer estar a fazer aí. Sim, e um Trade Marketing Manager numa empresa é totalmente diferente no outro. Portanto, sim, compreendo. Então, mas quando estás nas entrevistas, que esta já é uma parte que tu fazes, quer dizer, eu já te conheço, portanto sei a resposta que tu me vais dar. Tenta não pensar em ti, mas sim no que é que a tua área costuma fazer. Tu gostas de respostas tipo, tu, as pessoas, odeio. Ou se querem realmente ver a personalidade das pessoas? Eu, antes de qualquer entrevista, a primeira coisa que eu digo, isto é uma conversa informal entre nós. Isto não é uma entrevista. Eu não vou perguntar quantos pelos tem um gato ou um cão. Não me interessa, eu quero é ver se a pessoa tem faz fit culturalmente com a nossa empresa e para além disso tem os componentes que nós necessitamos, são os dois. E eu acho que se tu tiveres uma entrevista informal com a pessoa vai se abrir muito mais contigo e vai estar tranquila, não se vai preocupar em demonstrar nervosismo ou o que quer que seja, sabes? Se tu fores para uma entrevista e sabes que o outro lado vai estar tranquilo, que é uma conversa informal, vais-te abrir muito mais. E o que é que tu valorizas mais numa entrevista? É a empatia com a pessoa. Ou seja, e que a pessoa seja ultra honesta. Dá para perceber quando as pessoas são e que são humildes, porque às vezes tu podes falar, olha, consegui isto e aquilo, não sei o quê, e dá para parecer, e a pessoa sabes que aquela pessoa é humilde e sabes que é uma pessoa que vai valorizar aquilo que nós fazemos na empresa também. Então, e o que é mais importante? O que é que tem mais peso? Tu gostares da pessoa? Sim. Ou a pessoa ser 100% aquilo que vocês queriam nos requisitos? Eu gostar da pessoa, porque acho que o facto de eu gostar da pessoa
E se não tiver 100%, se tiver 99%, não faz mal, que este 10% aprende-se, sabes? Às vezes não é importante teres tipo, tudo o que está na job description. É a forma como tu vais lidar com o desafio. Se a pessoa for capaz, porque não? Não é? Nós não temos que só olhar para a job description e dizer, olha, cumpre com isto, cumpre com isto. Se fez uma coisa similar ou que pode levar àquilo, porque não? E tu Sabes? achas que isso és tu? Ou é assim, sempre? Não sei responder. Quer dizer, o sempre é sempre exagero, Sim, não é? sim. Mas que é uma tendência de realmente darem o benefício da dúvida, desde que a pessoa diga, olha, ainda não tive experiência nisto e isto estão aqui nos requisitos, mas posso ter algumas competências noutros trabalhos que podem ser associadas a isto. Certo. Tenho ambição de aprender. Porque aqui depois tu também descobres nos business cases, nós fazemos sempre. E tu, obviamente que a minha primeira fase é a fase desbloqueadora, não é? Porque eu acabo por ser a cara da empresa, mas se eu tiver dúvidas, a pessoa vai à business case e desconstrói tudo. Nós também não estamos a criar unicórnios, não é? Certo. Porque eu acho que muitas vezes também as dificuldades dos recrutadores, neste caso, das empresas com quem eu trabalho, é que todas as empresas pedem tipo high potential. Sim. Sabes? Não, e requisitos que é impossível tu encontrares aquilo num humano. Ainda por cima depois, pronto, na minha vertente é pedirem requisitos de tecnologias com não sei quantos anos, que nessa altura elas ainda nem sequer existiam. Sim. É tipo, Achamos ser muito terra a terra naquilo que pedimos, não é? Sim. E acho muitas vezes, se calhar, há empresas que não são. Porque já também vejo o que é que as outras empresas colocam naqueles job profiles, ou o que é que seja, não é? Sim. Olha, e voltando aqui aos recursos humanos, eu acho que a maioria das pessoas, e obviamente aqui generalizando, acho que a maioria das pessoas não tem uma opinião muito favorável sobre os recursos humanos. E aqui nem estou a falar só da minha opinião, realmente é um tema que é conversado em todas as empresas e em todos os meus grupos de amigos. E nos que normalmente as pessoas que nós encontramos nos departamentos de recursos humanos não são assim tão people-oriented, ou se calhar a estratégia da empresa faz com que haja muita pressão nessas pessoas, então elas são mais focadas nos processos, porque realmente há muitos processos e normalmente é onde o automatismo chega em último, é nestas áreas. Ou seja, pode existir aqui muitas razões, mas normalmente não encontramos aquele perfil, o teu perfil, nos departamentos de recursos humanos, e isso é aquilo que nós gostaríamos de ser, não é? Uma pessoa a quem nós podemos sentir confiança suficiente para conseguir ir ter, reportar, seja o que for que precisamos de reportar, dizer que estamos insatisfeitos com isto ou contentes com aquilo, criar um plano de formação, e normalmente não se encontra este tipo de pessoas. Porquê? Não sei responder. Eu acho que muitas vezes há pessoas que vão para os recursos humanos porque calha. Ou seja, calhou, havia a oportunidade e ficaram lá, não é? Não sentem que se calhar é aquilo que elas querem fazer, porque eu acho que quando tu sentes que é aquilo que queres fazer, dás sempre o melhor de ti. E eu acho que é um bocado isso. Eu sinto que isto é a minha carreira, não é? E eu sinto que há muitos colaboradores meus, de certeza, que falam mal de mim. Ou seja, isto não é 100%. Sim, nós não agradamos a toda a gente. Não agradamos a toda a gente. E eu tenho a certeza que não agrado. E tenho a certeza que aqui, ao outro lado, já falaram mal de mim, como eu também se calhar já falo mais dos recursos humanos. Acho que é natural do ser humano. Agora, eu sinto muito confortável no meu papel e sinto que sou valorizada pelos meus colaboradores. Nem que seja quando eles vão me reclamar por alguma coisa, sabes? Dizer, isto não está a funcionar, Ana. Mas foram ter comigo. E tinham confiança. Sim, e eles sabem perfeitamente que me podem ligar 7 da manhã, 11 da noite. Sim, mas isso estão mal. Isso é outra conversa para outra altura. Sim. Esta menina realmente precisa de perceber. Não, mas eu acho que se acontecer algum acidente, o que é que seja, sim. E eles sabem perfeitamente que eu vou atender. Só não atendo se eu estiver obviamente em reuniões, mas mando sempre mensagem, tenho esse cuidado. És um exemplo que não é exemplar no sentido. O resto dos recursos humanos não são assim. Portanto, tu estás a falar, mas eu não estou a conseguir relate com aquilo que tu estás a dizer, porque eu acho que o resto é tipo 6 da tarde, vão-se embora, querem lá saber. Eu acho que não, eu acho que tens muitos que também são assim. Mas ainda bem que tu sentes isso, se calhar. Não, há uns que eu conheço que são, porque levamos E tens outro ponto que para mim é super importante, e acho que isso até pode fazer um bocado de ponto com os colaboradores, que é a cultura da empresa onde tu vives. Obviamente que o dinheiro importa. Eu também não vou ser hipócrita. Obviamente que o dinheiro conta. Eu tenho uma casa e tenho coisas para pagar, não é? Certo, como todos nós. E isto também para os colaboradores conta. Mas, e eu já tive uma empresa que odiei de morte.
odiei mesmo, muito, porque eu não me identificava com a ética da empresa e acabei por sair. Porque é aquilo que eu te disse no início, se eu não sou feliz não estou ali a fazer nada. E em boa verdade o que te mantém nas empresas, para mim, é a cultura da empresa. 90% das pessoas que têm um mau manager saem. Aqui já entrar numa veia muito filosófica, Sim. mas eu acho que nós estamos sempre em ciclos da nossa vida e, portanto, existem ciclos em que damos uma maior importância ao dinheiro, outros Certo. que damos à progressão de carreira, outros que damos à nossa estabilidade pessoal, e isso também altera com as tuas decisões a nível profissional, como é óbvio. E se calhar existem alturas em que tu não te importas de estar a ganhar bem e ter um chefe horrível no qual tu não te consegues... Sim, mas isso faz com que tu fiques pouco muito tempo, não é? É porque é uma estratégia que tu tens para aquele momento. Isto aqui e há outras que não... Porque depois há revisões salariais. Tu podes falar com o teu chefe para tentar falar com os recursos humanos, obviamente, para que seja mais aumentado. E nós temos que fazer essas análises. E eu faço essas análises anualmente. Mas eu acho que a cultura e o teu manager é o que te fazem ficar nas empresas. Olha, e quais é que são as principais competências técnicas e de soft skills, tu achas que queres dividir, para alguém na tua área? No que diz respeito a HR Business Partner, tu tens, isto falando assim muito high level, como é óbvio, porque nem todos somos iguais, nem o meu perfil é igual ao que vai ser, tipo, por exemplo, numa Super Bowl, o que é que seja, mas tens de ser muito, muito orientado a números, né? Porque vais ter de justificar todos os teus movimentos, ser estratégico, sobretudo, porque para além, tens de ter uma visão a largo prazo, não podes ter uma visão a curto, médio prazo, porque não é isso que cria impacto, não é? Se tu fizeres uma coisa em curto prazo, as pessoas depois esquecem. Sim. Tu tens de ir construindo um caminho na empresa, tens de fazer a parte de tudo que já seja desenvolvimento das pessoas e tu tens de ter esse mindset. Eu não estou a dizer que tu precisas ter uma licenciatura XPTO. Não precisas. Efetivamente não precisas. Se tiveres algo que tenha a ver com gestão, alguma coisa como psicologia, ajuda-te. Isso ajuda bastante. Porque consegues ver comportamentos, outro consegue analisar números, mas não tem que ser os dois. Podes ser um dos dois e consegues fazer a função. Mas não é só isto que te faz. Ou seja, ir para a psicologia e saber analisar pessoas. Não. No final disso, só tiveres para isso e se tu não tiveres um mindset orientado para objetivos, para números, para fazer acontecer, não vale a pena. Certo. Porque isso vai ser um fazedor. Entre aspas, desculpa a palavra, vai ser um fazedor. E essa não é a nossa função enquanto business partner. Nós temos de estar no terreno, eu tenho que sair à rua com eles, perceber as necessidades do mercado, como é que eles estão-se a comportar junto ao ponto de venda, qual é as necessidades que no momento eles também têm enquanto colaboradores, ou que as áreas, por exemplo. Olha, não está a chegar materiais, porque é que não está a chegar? Neste caso, estou a dar este exemplo como podia ser qualquer outro, noutras empresas, olha, este relatório não está a funcionar tão bem, o sistema está em baixo. Ok, deixa lá perceber com eles o que é que está aqui a passar. Certo. Um conselho, acho que agora já acabaste por dar, antes de entrarmos aqui, mas podes querer mudar, dar outro adicional. Um conselho profissional apenas para, se eu agora quisesse ir para uma área de recursos humanos, o que é que tu me aconselhavas? Se fores uma pessoa completamente nova, falar com as pessoas da área, ou seja, para perceber o que é que efetivamente são os recursos humanos, porque eu acho que as pessoas também muitas vezes vão ao engano, mas é como tudo na vida. Eu também falei com pessoas da área, eu liguei a pessoas, a dizer, olha, ajuda-me a perceber o que é isto. E não tenho vergonha de perguntar. Certo. Eu acho que quando somos novos temos muita vergonha de perguntar ou de expor as nossas ideias. Não tenham, porque é sempre válido. E na área dos recursos humanos é muito fácil de chegares à exaustão. Muito fácil, porque estamos sempre a levar com críticas. É rara a pessoa que te chega ao pé de ti e te diz, olha, bom trabalho. Sim. É raro. Não estou a criticar, tal como outras áreas. Sim, porque tu não elogias. Veem os recursos humanos como algo, não é adquirido, mas é fixo. Sim. Estás aí a fazer eu fico contente quando eles me ligam a dizer, olha, já estou a utilizar aquele benefício. Certo. Gostei. E dão-me feedback sobre as coisas. Certo. Porque eles já sabem que eu vou receber esse feedback. E também eu vejo depois pelos números de utilização das coisas, não é? Sim. E é nestes momentos que eu sinto que eu sou valorizada na minha empresa, quando me ligam e dizer, olha, gostamos, estamos a usar, ou preciso daquela sessão contigo, ou preciso falar contigo sobre alguma coisa que me preocupa. Eu aí é que me sinto valorizada. Então vamos deixar um último conselho aqui para as pessoas têm o desafio da próxima semana de irem aos vossos recursos humanos, ao vosso ponto de contacto no recursos humanos, não é? Porque quando é uma empresa de grande dimensão tens uma pessoa associada. Sim, normalmente somos e nós. dizer, olha, obrigada por isto ou aquilo,
ou gostaria que me ajudasses mais nisto ou E aquilo. não tem mal, é por isso que nós estamos lá. Vamos aqui a uma última questão, porque já estamos a passar um bocadinho do tempo. Sorry. Se tu tivesses que descrever uma atividade que descreva aquilo que eu faço, o que é que eu faço? Para mim, é vendas. Ou seja, tu negociares com clientes. Ok. Isso, e eu estou certa disso. Talvez. Eu acho que sim. Até já. E muitos pessoal. almoços. Boa semana, muitos almoços. Muitos almoços. Tchau.